E vem conferir a análise do 8º episódio de House of the Dragon. E lançou o 8º episódio de House of the Dragon, e esse foi o melhor episódio da série até agora pra mim, porque tudo funcionou e fluiu muito bem do começo ao fim do episódio. E quando eu falo tudo, eu falo de direção a roteiro, de roteiro a atuação. Tudo funcionou muito bem, tudo fluiu muito bem, tudo me agradou e me deixou preso no episódio do começo ao fim, sem perceber que o tempo passou e sem perceber que eu queria ver outra coisa, que eu queria mexer no celular, de tão preso que eu estava com tudo que estava acontecendo ali. E a prova de que o roteiro e a direção funcionaram muito bem vai desde a cena inicial, quando aparece aquela tela completamente preta com uma narração em off falando que se passaram 6 anos, onde você tem certeza que é só uma narração em off talvez da Rhaenyra falando que se passaram 6 anos, mas não, a câmera abre, sai da tela completamente preta e mostra o cenário de um reino e de trás de um trono, e você pensa, bom, se não é uma narração em off, então pode ser a Rhaenyra falando, e a câmera vai de trás do trono e vai mostrando a cabeça da Rhaenys, mostrando que talvez não seja ela. Uma direção num primeiro momento fantástica, onde ela consegue sair de uma narração em off para um discurso, fazendo uma dualidade da Rhaenys com a Rhaenyra. É muito interessante mostrar como esse episódio começa e como tudo começa a fluir muito bem. Além disso, esse começo de episódio já me agrada muito porque eles conseguem mostrar perfeitamente como os conflitos vão muito mais do que Porto Real, vão muito mais do que os reinos principais, vai além, vai mostrar os 7 reinos. E além disso, a gente já consegue ver como outros conflitos internamente também afetam a família principal, que é os Targaryen, mostrando mais lados do Valyrian, que está mostrando desde o primeiro episódio. Esse começo é fantástico e empolgante, já consegue te deixar preso para mostrar, opa, esse episódio vai sim ser diferente de tudo que a gente viu da série até agora. E a partir daí, o episódio vai fluindo muito bem, vai apresentando muito bem os personagens e vai mostrando muito bem como a narrativa vai funcionando, como os personagens vão sendo apresentados e mostrando bem em tela. Sem contar que é muito interessante já ver mais da relação dos filhos da Rhaenyra com o Daemon, mostrar mais como que está a Rhaenyra depois de 6 anos para ver ela, porque se você reparar bem na atuação da atriz que faz a Rhaenyra, você vê que tem uma diferença muito grande do episódio 7 pro 8. Você vê que ela já é uma atriz que nesse começo já se mostra muito mais plena, muito mais tranquila. Só dela sair daquele conflito real que acuava ela 24 horas, já mostra que ela é uma atriz mais tranquila. E daí a gente é jogado pro reino, já é surpreendido mostrando como o reino está completamente tomado, como o rei Viserys não tem mais nenhum domínio por tudo que é mostrado ali, mostrando como a Alicent praticamente controla o reino e como mais do que isso, como ela é uma marionete pro seu pai Otto. E além disso a gente já consegue ver algumas coisas muito interessantes nessa cena, como por exemplo, você já vê que o vestimento do reino mudou muito, mostrando como o reino está tendo várias mudanças nesses 6 anos, e como a gente já vê algumas caras que foram apresentadas em outros episódios, mostrando como o reino mudou, como por exemplo, ver um Lannister na mesa principal, decididos os futuros do reino. Falando em Viserys, é muito legal ver como essa cena já mostra muito bem o rei Viserys, que não aparece aqui, só vai aparecer um pouco mais pra frente, inclusive numa cena muito bem dirigida, onde eles escondem ele o máximo possível, para quando a gente for ver, ter aquela surpresa, ter aquele susto de ver como a situação do rei está. Mas por que o Viserys é tão importante para esse episódio? Porque ele é o ponto principal de toda a narrativa do episódio, toda a tensão que o episódio faz e que deixa a gente presa e envolve o rei Viserys, principalmente de como a série perfeitamente construiu ele, do primeiro episódio até esse último, que provavelmente vai ser a última aparição do rei Viserys, porque ele estará provavelmente morto no próximo episódio, assim como o final do episódio deixa claro. Inclusive, antes de eu continuar fazendo a análise do episódio, é bom destacar que tem que destacar o ator Paddy Considine, que faz o rei Viserys. Que ator fantástico. Até agora ele tinha feito uma boa atuação, tinha mostrado bem a ingenuidade do rei, como quer mostrar como ele quer ser rei e mandar, mesmo ele não conseguindo. Mas nesse episódio, onde ele tem que mostrar como ele tá depauperado, como ele anda mais devagar, como ele não consegue falar, a dificuldade de falar, a atuação desse cara tá perfeita do primeiro momento que ele aparece em cena nesse episódio até o fim. Mas por que o rei Viserys é tão importante para esse episódio? Porque ele funciona perfeitamente, mais do que
todos os outros episódios para ditar o ritmo do episódio, a atenção que é necessário e o roteiro bem escrito e consegue trazer isso. Porque desde o primeiro episódio, eles tratam o Rey Viserys como se ele fosse um cara influenciável e que todo mundo, por causa disso, consegue controlar ele por motivos diferentes e pelas suas vontades próprias. Mas esse episódio é diferente do que antes, que ele era um rei saudável, vivo, e a gente via ele sofrer, apesar disso, uma grande influência. Agora ele está velho, agora ele está doente, ele está praticamente morto e não tem mais noção do que ele fala, das noções do que ele tem de certo ou errado. Dessa forma, mostrar ele em tela cria uma grande tensão, porque ele não é um rei imponente, um rei que você sabe que vai ter uma boa liderança. E doente, a gente sabe que isso é muito mais perigoso para o reino como um todo. Então, desde a primeira cena que ele aparece, onde a maquiagem está perfeita, onde cria uma tensão e até uma certa dó, uma pena por aquele rei que só queria o melhor da sua família, sem condições de falar, sem condições de raciocinar, sem condições de saber de quem está ali na frente dele, até o momento onde ele tem que aparecer na frente do trono e sentar numa cena muito bem dirigida, muito bem escrita, onde todos abaixam a cabeça para aquele rei que não consegue mais andar, até a última cena onde ele fala que ele é que seja o próximo rei. Inclusive, nesse processo, tem uma cena do jantar que é muito bem feita e a atuação do Perry, de novo, está fantástica. Um rei que, infelizmente, teve um governo onde talvez não seja tão lembrado exatamente por essa influência que ele sempre teve. O roteiro consegue trabalhar muito bem esse personagem e, como eu falei, toda a linha de tensão, toda a linha de drama fica em cima dele, porque em qualquer momento parece que ele vai morrer, em qualquer momento parece que ele não vai estar mais ali na série, por causa que ele pode morrer, e ao mesmo tempo você fica tenso, porque sabe que se ele morrer, tudo ali vai mudar. Você sabe que se acontecer alguma coisa ali, tudo pode mudar e a série pode mudar completamente. Então, o Rey Viserys tem o seu melhor episódio, o ator merecia até ser indicado a prêmios por causa disso, eu não tô brincando, eu achei ele fantástico aqui, e é muito interessante ver como eles trabalham esse rei, esse personagem, como a linha narrativa principal para criar o drama, a tensão, o medo, deixar você preso no episódio e até tenso para saber o que vai acontecer com ele. E em volta deles, a gente tem atuações fantásticas, viradas colocadas no momento certo, tensão colocada no momento certo, trazendo o melhor que Game of Thrones conseguia trazer antes de House of Dragon. Porque eu sempre falo, o que eu mais gostava de Game of Thrones era a tensão que eu sentia a cada momento do episódio. A tensão de saber se alguém virar a esquina, um personagem super importante podia morrer. Sem aquela tensão de saber o que vai acontecer a partir de agora. E esse episódio me surtiu esse efeito. Mesmo que os personagens, apesar de muito interessantes, não consigam ter o carisma que os personagens de Game of Thrones tinham, você consegue sentir que nesse episódio eles têm o máximo que eles podem entregar. E você sente isso. Inclusive, apesar de, na verdade, você não gostar da Alicent. A Alicent é uma personagem muito difícil de se gostar desde o começo. E mesmo assim, você consegue sentir uma tensão, um medo no episódio para ver o que vai acontecer. Desde o momento dos brindes, aos primeiros olhares, inclusive destaquei o Perry, mas todos os atores da série estão fantásticos, desde os mais conhecidos até os menos. Todos me chamaram muita atenção e eu gostei muito. E é por isso que esse episódio funcionou perfeitamente, individualmente. Se a gente pensar nele como uma temporada como um todo, a gente sabe que ele é uma grande virada a partir daqui, principalmente depois do final, para o caminho que a série quer levar e para o fim da temporada. Mas principalmente, o que eu mais gostei foi como o roteiro foi trabalhado, como a direção foi trabalhada e como eles conseguiram trabalhar todos os personagens de uma forma coerente, bem feita, deixando eu preso neles, preso no episódio, preso no que eles poderiam entregar. Desde a atriz que faz a Rhaenyra, a atriz que faz o Alicent, desde o ator que faz o Daemon, que consegue criar uma tensão e tirar e mudar completamente e fazer uma grande virada no momento do episódio, numa coisa que a gente não espera que vai acontecer e que lembra os grandes momentos de Game of Thrones. E não é um momento exagerado, nem um momento forçado, exatamente porque foi o Daemon que fez. Quando você vai pensar que qualquer outro personagem poderia fazer aquilo, talvez fosse forçado, mas colocar até o Daemon ali funciona muito bem. De novo, que episódio fantástico, o melhor da temporada até agora e que me deixou com muita vontade de saber o que vai acontecer a partir de agora, porque até agora a temporada funcionou muito bem pra mim. Eu tava gostando da série, eu tava gostando dos personagens, eu tava gostando do rumo que a série tava levando, mas eu sentia, como já falei em alguns episódios, uma certa falta da alma que Game of Thrones tinha. Esse episódio tem toda a alma que a série Game of Thrones fez ficar clássica, e eu adorei tudo envolvendo ele. Eu espero que o próximo episódio realmente consiga trazer boas consequências pro final do episódio e para tudo que foi apresentado aqui. Pra mim, esse episódio não tem tanto para discutir como outros tiveram em relação a alguns fatores mais fora do episódio. Tem bastante coisa pro futuro, principalmente porque eles envolvem muito a casa Valyrian e o personagem do Corlys, que nem aparece. Até a Rhaenys é muito importante pro episódio, mas, de novo,
é um grande episódio porque ele consegue, na parte da direção, trabalhar muito bem toda a atenção do episódio. O roteiro é muito bem escrito, sem deixar nenhum momento de desenvolver e expandir o universo, e ainda consegue trazer muito bem uma das melhores coisas de Game of Thrones de novo. Você vê que cada momento, o episódio foi tão bom que a cada momento eu falo o melhor de Game of Thrones, que seria a parte política, porque com uma conversa que a Rhaenyra tem com a Rhaenys, você vê como eles já decidem algo mais de como vai ser o futuro do reino. É muito bom o roteiro, muito bem escrito, e consegue trabalhar bem os personagens, a dinâmica da série, a dinâmica do episódio como um todo, sem contar a parte política. Pra mim, de novo, esse foi o melhor episódio da temporada. E eu acho que desde o primeiro eu não ficava com tanta vontade, tão empolgado para saber o que vai acontecer na série a partir de agora. Eu sinceramente só espero que que essa primeira temporada ele vai perceber que ele é um grande prólogo porque a série quer mostrar. Porque se você ler os livros, você tem uma noção que muita parte do livro é um grande prólogo, até um pouco demorado. O George R.R. Martin não tem medo de ficar criando um grande desenvolvimento dos personagens para chegar no que realmente importa. Então essas passagens de tempo que tem na série, essas grandes transições, mudanças de ator para personagem, é realmente para chegar logo no ponto que importa. Então eu realmente sinto que finalmente a série começou a ganhar seu caminho pro que realmente importa, que é a guerra civil dos Targaryen, que é o que eu quero ver e que eu sei que eu não vou ver muito bem nessa temporada, mas que eu espero que a segunda trabalhe muito bem. Esse episódio só me deixou mais claro que sim, a gente ainda pode ver mais do tudo melhor que Game of Thrones teve em House of the Dragon. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 8º episódio de House of the Dragon? Que nota você daria para ele? O que você espera do final da temporada? Você achou que foi o melhor episódio da série? Se você não achou, qual é o seu preferido? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.